Ney Chaves, que é professora, uma técnica de reeducação visual que ajuda a curar problema de visão, sem o uso de óculos. É hoje que a gente deixa aqueles óculos de lado? Podemos começar o projeto? Vamos ver. Ok. Dona... Olha, eu também, como ele, ando atarefada nos trabalhos e estou chegando de um estágio sobre o trabalho de visão. E aí eu estou relendo um livro que se chama Uma Lição de Vida, do Meio Schneider, que foi cego até 17 anos e criou uma visão funcional para ele. Tem todo o princípio do método nesse livro. Okay. Quanto mais a gente lê, mais aprende. Zezé Gonzaga. A Ney Chaves trabalha é uma especialista em reeducação visual. E vai falar hoje aqui com a gente sobre uma técnica que cura problemas de visão sem óculos e sem cirurgia. Como é isso? Porque soa meio milagroso, assim, quando a gente fala assim. Cura sem cirurgia e sem uso de óculos, né? A gente leva um susto. É verdade. Como é, Ney? Soa milagroso mesmo. Inclusive, pegando o gancho do Afonso Romano Santana, um dos problemas que a gente tem, que as pessoas entrarem num trabalho de reeducar a visão, é que há toda uma cultura, uma crença de que a partir dos 40 anos, ou mesmo antes, é natural com a idade de ir perdendo a visão. Então existe essa crença e na realidade, a maioria das pessoas que a gente conhece, acontece isso. Agora, eu particularmente sou um exemplo de que não precisa a visão se deteriorar com a idade. Que eu comecei o meu trabalho porque sou de uma família de pressão alta ocular, glaucoma, minha mãe cegou um olho com glaucoma, nós somos vários irmãos, praticamente todos com glaucoma, e a minha pressão era no limite, né? De 19 com 20 já se pinga o remedinho de pressão alta ocular. E aí eu sempre trabalhei corpo, fui conhecendo esse trabalho de exercitar toda a musculatura, de relaxar para ver que o grande problema é o esforço que a gente vai fazendo e que isso começa geralmente nos bancos escolares. Então eu dizia que eu sou um exemplo porque eu tinha hipermetropia 3 graus, só lia de óculos, hoje não uso mais óculos para ler. E a pressão alta ocular, que era 19, passou para 18, 17, 16, 15. Hoje eu tenho pressão considerada normal. É milagre? Não. O que acontece é que eu passei a conhecer a limitação que eu tenho nesse aspecto. A tendência continua, é uma tendência familiar. Mas eu hoje sei como eu posso trabalhar a minha visão e não deixar isso avançar. Você falou em Deepak Chopra, é todo dentro de um princípio esse trabalho, né? De que você tem forças regenerativas no seu organismo que você pode acionar. Você não precisa, porque nós somos uma fábrica, né, de enzimas, sais minerais. O nosso organismo fabrica isso tudo. Os remédios, o que fazem? Ajudam a você, quando algum aspecto da máquina começou a falhar, ajudam a dinamizar isso. Mas a gente pode. Então, voltando ao que eu dizia, é que tem essa crença generalizada que depois dos 40 anos é natural perder a visão. Não é. Um dos princípios do trabalho é que a visão, como piora, ela pode melhorar também, como as outras partes do corpo, né? É igualzinho. O que tem que ser agora, feito? Pois é. Como que então vamos lá. Nós míopes aqui, porque eu também sou completamente míopes nesse contrato, o princípio é exatamente o princípio de relaxar para ver. Esse método, como você colocou bem aqui na síntese dos textos que a gente recebeu, esse método é muito antigo, vem da yoga para os olhos, né? A Índia, a China, parece que na China até hoje, as crianças nas escolas, antes de ler um texto, elas friccionam as mãos e dão escuridão para os olhos. Relaxam o olho para poder ver, tá? Então vem de tempos milenares. Depois, um oftalmologista americano do início, se você quiser eu faço 2 minutinhos com todo mundo, quem sabe a gente. Melhora, né? Quem sabe. Quer fazer agora? Esse é um exercício que pode ajudar. Bem simples, Eu quero que vocês né, gente? Divida o seu conhecimento. Claro. Inclusive, talvez fosse até importante antes disso, dizer que tipo de coisa básica a gente faz para conseguir essa melhora, conseguir relaxar. Para as pessoas até compreenderem. 3 coisas básicas que a gente não conhece e por isso fica tensionando para ver.
Uma é trabalhar o movimento dos olhos, desde o piscar, que é o movimento natural dos olhos. Eu estou olhando para vocês, muitos de vocês estão olhando fixo para mim. E isso, anatomicamente, fisiologicamente, a gente explica, isso é todo um processo que ajuda a deteriorar a visão, porque a gente precisa movimentar os olhos como as outras partes do corpo. Então, a lateralidade é importante também. Também, porque quando eu falo do piscar, estou falando num movimento natural, o primeiro, né? Mas também outros aspectos você mencionou aí, que eu não estou querendo perder o veio, mas você se referiu à lateralidade, que nós temos dois tipos de visão, a central e a periférica. A maioria de nós, com a leitura, televisão, cinema, teatro, nós ficamos olhando fixo aqui. Porque a gente desenvolve em cada profissão uma maneira de, por exemplo, fazendo televisão, eu fiz durante muitos anos telejornal. O que você faz? Você está olhando para a câmera para ler o TP. Mas acontece que tem uma movimentação em torno dessa câmera no estúdio, que você também precisa acompanhar. É muito bom. É o assistente de estúdio que vai te dar uma notícia que chegou de última hora e que ele não vai passar na frente da câmera. Você tem que sacar que ele está te estendendo aquela coisa. Aí eu descobri que eu desenvolvi essa lateralidade mais do que super importante. Algumas pessoas, quando eu vou conversar normalmente, eu percebo o que elas não percebem. Então deve ser isso, deve ser o exercício. Eu estou contando essa história para ver se é isso. Muito bem. O fato de exercitar é como um músculo. Você exercita, daí você consegue um resultado melhor. É isso? Por exemplo, a sua visão de perto para ler, como é que é? Você usa óculos? Está ficando meio caidinho. Tá. Mas exercita ainda bastante. Não, com muita luz eu ainda me dou bem. Exercita bastante a periférica, porque justamente o olho foi feito para funcionar das duas maneiras. Quer dizer, quando você está lendo, mas você está aqui, de manhã, você está aqui, mas todo o movimento que está em volta é possível você... Exatamente, e isso ajuda a não deteriorar a visão. Então, mas nós falávamos do que está lendo também, né? A gente tem que prestar atenção no que está lendo. Não, agora eu vou olhar para aqui. Não, mas isso daí você desenvolve o trabalho, o exercício, é para ajudar você a desenvolver essa possibilidade. E eu sei porque eu fiz isso. E hoje eu leio, não tão centrado, eu pisco, respiro. Você acha que a gente deve usar o óculos para perto ou deve forçar uma barra para enxergar sem ele? Olha, depende. Se você usa os óculos para perto, é porque você tem o que se chama hipermetropia, que é a dificuldade de ver bem de perto. Tem outra que a miopia é a dificuldade de ver bem longe. Mas algumas pessoas, por vários motivos, desenvolvem e outras não. Tem pessoas que têm visão perfeita até o fim. Mas você perguntava porque... Por exemplo, uma pessoa que está começando a usar óculos. De perto. Aí, e algumas pessoas falam isso.